Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Priscila Rossini, estou aqui nos bastidores com o Diego e estamos tocando agora essa quarta temporada com vocês. Cada semana com um expert, com um especialista, tratando de um assunto que permeia aqui o nosso mundo, o mundo do estúdio, da maternidade, da fotografia. Cada semana um expert vem bater um papo com a gente e trazer mais conhecimento para vocês. Lembrando aqui, antes de eu anunciar nossa convidada de hoje, que nós estamos em fase de ensaios de Natal. E se você perdeu o ensaio de pré-venda, você tem que entrar em contato agora mesmo com o estúdio para agendar seu ensaio, que você ainda consegue garantir o seu ensaio de Natal para esse ano e marcar esse momento com a sua família. Então, aqui na descrição do vídeo, você tem acesso ao WhatsApp do estúdio e a Rê vai te atender e vai arrumar um horário aí para você, mas não demora, porque são poucas vagas. Vamos apresentar a nossa convidada de hoje. Ela tem 39 anos, tem 2 filhos, é médica há 13 anos, formada pela Universidade Federal do Pará. Há 4 anos é pós-graduada em Pediatria Geral pela Universidade JK. E há 3 anos é proprietária e médica do Espaço Pequenos Saudáveis em Suzano. Com vocês, doutora Elaine Santos Silva. Seja Olá, bem-vinda. tudo bom? Tudo Obrigada por me bem? receber aqui, Imagina, é um Priscila. prazer. Faz tempo que a gente está querendo bater um papo com quem lida com os pequenos. Porque aqui nós lidamos com os pequenos todos os dias. E É um lá choro também. para lá, um choro para cá. De vez em quando você entra aqui, tem um choro, você fala: o que está acontecendo, senhor? Não sei. É ele só chorando mesmo. E pediatria é bem isso. Eu sempre brinco que pediatria é gritaria e confusão. Se não tiver gritaria e confusão, não é pediatria. Eles são os extremos, né? Tem hora que São. tá dando umas gargalhadas, que você falou a coisa mais linda, né? Ri, ri, ri. E brinca e joga coisa pra lá, joga pro outro. E daqui a pouco começa o choro. Aqui já começa o Exatamente. choro na troca de roupa. Troca de roupa, a gente já identificou que é um problema. Chegou, tem que trocar, normalmente colocar uma fantasia, alguma coisa pra fazer as fotos. Pronto, já azeda ali. Não gosto de trocar de roupa. 90% das nossas crianças não lidam bem com essa questão de troca de Não. roupa. Lá é a partir dos 9 meses. Quando eles começam a reconhecer pessoas estranhas, né? Começam realmente a rejeitar pessoas diferentes ali do convívio deles. Então eles já olham, já analisam, e quando vai para a maca, não tem jeito. É o chororô novamente, Aí é a ele fala: é retirada da roupa. médico. Não, Quem vou que tomar gosta de, injeção. quem que gosta de ir para o médico? Essa é a grande Eu questão. acho que nessa fase talvez já começa a fazer uma associação com coisas, Já, né? De tipo, já vim aqui antes. Será que já tem, começa a ter uma já certa tem já essa memória, a né? Tem a memória? memória da vacina, né? A pessoa do jaleco branco. Então você já Tem o começa. palito, então ele já olha o palito, eles já começam a estranhar. Entendi. É, aqui eu acho que realmente essa fase da troca de roupa são os menores, né? Os menores mexe muito com eles, eu acho que incomoda. Realmente, depois a gente percebe que eles vão acostumando com as tias, vão abrindo um pouco mais de sorriso. Aqui normalmente é o lugar da bagunça, então a gente não tem muito problema, né? A gente não vai pôr um palito na boca dele, né? Vai dar Exatamente. brinquedo para ele brincar, vai fazer coisas que eles gostam, porque é bagunça, né? Então é mais por essa coisa assim, de pôr uma roupa que incomoda, essas coisas assim. Mas o nosso público é o mesmo, doutora. É o Sim. mesmo. Nós vamos tratar do mesmo público hoje. Por isso que eu fiz algumas perguntas aqui que as mães querem muito saber, vivem trazendo para a gente, né? Se lamentando por aqui pelos corredores. Então hoje você vai ter muita pergunta para responder. Sem problemas. E a primeira delas que eu queria perguntar para você é um pouquinho da sua história e o porquê da pediatria, né? Por que lidar com os bebês, com as crianças? Na verdade, eu nunca pensei em ser pediatra. Essa é a grande verdade. Quando eu entrei na medicina, eu pensava em ser cardiologista, né? Então, eu tinha outras ideias ali de atuação. E quando me formei, eu fui para medicina de família, onde a gente atende criança, idoso, gestante, adulto, né? Faz os programas do SUS funcionar realmente. Uhum. E esse início ele aconteceu no interior do Pará, em São Domingos do Capim, onde eu cuidava dos interioranos ali e dos ribeirinhos. Então a gente ia de barquinho, de casinha em casinha, cuidando aí daquela população. Quando venho para São Paulo, também sigo na atuação na medicina de família, na zona leste de São Paulo. E o que eu comecei a perceber que os dias onde eu trabalhava com criança e com gestante eram os dias que eu ficava mais feliz. Trabalhava o dia inteiro e saía descansada. Sim. E alguma coisa me acendeu, né, nessa história. E era um prazer, na verdade. E aí eu fui resgatar até minha fase de faculdade e eu percebi, puxa, mas foi o módulo que eu mais aproveitei. Foi o módulo que eu chegava mais cedo e saía mais tarde. E da onde eu fiquei insistindo na cardiologia.
Só para a gente entender, na faculdade de medicina, como eu fiz rádio e TV. Então, por exemplo, a gente tem semestres que eu tive até psicologia. Vocês são divididos por áreas também da Então, medicina? Estuda um pouquinho de tudo ou não? a gente faz a medicina geral, né? A gente estuda primeiro como é a fisiologia do nosso corpo, Uhum. para depois ir para as especialidades. Então, a gente vai estudando pediatria, neurologia, vai para cirurgia. Então, a gente passa por todos os segmentos da medicina. A gente se forma como médico generalista e a partir daí que a gente vai definir se vamos seguir como generalistas mesmo ou se vamos para alguma especialidade e subespecialidade consecutivamente. Entendi. Certo. E aí foi nessa hora que você falou assim, por que cardio? Por que cardio? Da onde eu tirei Exatamente. isso? E aí a gente começou, só que nessa época eu já tinha a Júlia, que é a minha filha mais velha, de 10 anos, e fui para a pós-graduação em pediatria geral e sigo aí há 4 anos atuando. É, e aí já a Júlia foi sua cobaia também, então. Foi. Foi um divisor de água, na verdade. Eu sempre falo que o médico, ele atua de uma maneira diferente antes de ter filho, e ele tem um olhar diferenciado pós-filho, porque é um mundo que você não conhece, você só sabe na teoria. E a Sim. partir do momento que você vive a prática, que foge às vezes ali da teoria, né? Uhum. A teoria é tudo muito bonito, né? Na Sim. prática, a gente começa a ver as adversidades reais, de você saber lidar com algumas situações. E você agora começa a se pôr no lugar daquela mãe que você está atendendo ali. Então é diferente. É, eu tenho uma cliente aqui que ela é médica, não vou nem citar o nome, porque o que eu vou contar é meio polêmico. Ela falou assim que depois, a gente acompanhou o primeiro ano da bebê dela, ela falou assim que depois que eu virei mãe, parece uma mãezinha lá com uma dor nas costas, eu já dou um atestado. Mas é Eu isso sei o que mesmo. eu sofri nessa gestação para carregar essa barriga. Antes eu Exatamente. era médica que falava assim: que isso, mãe? Gestação não é doença, não. Ó, remedinho aqui, pode voltar a trabalhar. Agora eu falo assim: não, eu sei como é passar por isso. Não, é É a exatamente. empatia mesmo, né? Aquela se colocou no lugar, viu como é na prática, não só nos livros de medicina, e Uhum. falou: agora eu sei como é que é na Às prática. vezes até atestado para as mães, por exemplo. Ah, a criança está doente. Uhum. Então, antes, a gente é ensinado, na verdade, a negar o atestado. Sim, Mas quem que vai cuidar daquela criança? Por lei, até os 6 anos, a partir dos 6 anos, a mãe só tem direito a um atestado no ano para cuidar do filho. E os outros momentos que essa criança adoecer, e as consultas, o que que vai acontecer? sim. Então, se a gente não viabiliza um atestado, vamos dizer assim, né, uma liberação daquela mãe para ela estar acompanhando seu filho, fica muito complicado realmente cuidar, prevenir doenças daquela criança. Sim, com certeza. Muita gente acha que a pediatria é ali dos bebês, das crianças até 2, 3 anos, mas não, né, doutor? A gente Ela vai atende. do zero, na verdade, ela vai no período gestacional, onde a gente faz a consulta pré-natal dentro da pediatria, onde a Uhum. gente vai orientar essa mãe, vai dar informações para essa mãe, para ela já ir para o parto munida de informações e munida psicologicamente para saber lidar com algumas situações que podem ocorrer, que eu falo que é um período ali de limbo entre saída da maternidade, onde você está sendo assessorada por profissionais, até a primeira consulta do neném, que é a partir de 7 dias. Né? Então, ela fica ali no limbo. E agora, o que que eu faço? Estou sozinha, não tenho recursos, não tem ninguém aqui para me ajudar. Então, a gente faz essa consulta pré-natal para justamente trazer informação, trazer conhecimento, trabalhar esse psicológico dessa mãe para justamente ela conseguir chegar ao consultório ainda mais tranquila com relação a Uhum. essa criança. E a pediatria, assim, ela vai, então, do pré-natal, né, até os 17 anos, 11 meses e 29 dias. Nossa, não fez 18 ainda pode Não, vir. exatamente, exatamente. É, e eles ainda aceitam de boa? Um adolescente passa com pediatra de boa? Ou ele já tem aquela Já tem coisa, uma não? vergonha maior, né? Ah, imagina, eu pediatra, né, com 17 anos. Mas as mães ficam muito mais tranquilas, porque a visão da pediatria, ela é um pouco mais geral, muito mais minuciosa do que passar no clínico geral, fazer exames e tudo bem, pode ir.
Então, do zero, né, antes do nascimento de fato, até 18 anos, né? Exato. 17 anos. Não 17 pode ter anos, 11 18. meses. Pode 11 ter meses. 18, Não pode ter exatamente. 18. Eu ia te perguntar isso sobre as consultas, se a gente inicia as consultas antes do bebê nascer ou não. Porque quando a gente fazia newborn aqui no estúdio, né, o ensaio newborn, ele é feito, a gente diz, da alta médica até 15 dias. É o período ideal para se fazer. Então, eu já fiz newborn com 4 dias, porque saiu do hospital, a médica deu alta e estava tudo bem. E com 15 e tal. E a grande maioria faz esse retorno com 7 dias no pediatra, né? Mas então existe essa consulta antes. O mundo ideal O seria. mundo ideal seria o pré-natal com o pediatra, até para você conhecer o profissional que vai cuidar do seu filho, né? Vai Sim. acompanhar o seu filho. Tem a consulta 5 a 7 dias, a primeira consulta seria o mundo ideal, né? Uhum. Fazemos um retorno pós 7 dias dessa primeira consulta para realmente calcular ganho de peso, crescimento, ver como é que está essa amamentação, se realmente está correspondendo ao mínimo de ganho ali para essa criança saudável. E, de acordo com a Sociedade de Pediatria, a terceira consulta com 30 dias de vida. E aí, a partir daí, passa a ser mensal até Uhum. 6 meses. E aí, de 6 meses a um ano, ela é opcional ser mensal, mas ela pode ser no máximo a cada 3 meses. E a partir de um ano, de 2 a 3 meses, até 2 anos, de 2 anos, de 4 a 6 meses, até 7 anos, até 5 anos, desculpa. 5 anos de 6 em 6, 7 anos anual. Aí vai mais na necessidade aquele check-up anual, né? Então, Exatamente. pontualmente, se tiver alguma necessidade, se não, uma vez por ano. Uma vez por Como ano a já é o gente também suficiente. deveria, no mundo ideal, Pa- né? Nós, Passar no adultos, médico uma vez no passar no médico, ano. fazer um check-up, exames laboratoriais, enfim, dá uma olhada a cada ano, pelo Exatamente. menos, né? Eu estava comentando com uma nutricionista que leva o filhinho comigo. Eu disse assim, médico só realmente funciona na hora da doença, né? Sim. Então, ninguém procura o médico em geral, para prevenir. Na pediatria é um pouquinho diferente, mas depois de 2 anos, ninguém procura o médico para prevenir. Só procura o médico para apagar fogo, como qualquer outro indivíduo. É diferente da nutrição, que há os pacientes que procuram porque querem melhorar a sua saúde. Alguns vão procurar por necessidade Mas a maioria vai procurar porque quer emagrecer para o verão, também. né? Ela já Também. tem um projeto biquíni Projeto. escrito lá, então ela vai procurar a Nutri. Mas a gente estava até falando aqui em off, é uma questão muito cultural do brasileiro, né? Em todos os aspectos, não só na saúde, mas a nossa cultura deixa acontecer para a gente resolver, né? É apagar incêndios sempre. Exatamente. Então a gente não se preocupa com a saúde, a gente não se preocupa às vezes, não vou pagar seguro do carro, deixa acontecer, né? Tudo. A gente tem muito essa coisa de a manutenção preventiva de um carro. Acaba não fazendo, Não. aí vai lá, quebra mais do que o que era muito mais barato ter feito uma manutenção preventiva. Exatamente, exatamente. E a pediatria, na verdade, é isso, ela é prevenir. Então, a gente vai orientar essas famílias para justamente a gente manter da melhor maneira a saúde dessa criança, para justamente ela não sofrer nem na fase da infância, muito menos na fase adulta, com doenças que a gente poderia ter prevenido. Até a gente estava falando aqui também que é uma fase que todo mundo fala, a primeira infância define ali o ser que vai estar adulto depois, em muitos aspectos, né? E que nem você estava falando, nutricional, né? Questão Da memória nutricional, na verdade, a gente fala muito dos 1.000 dias, né? Então, Uhum. da fecundação até os 2 anos de vida, né? A preparação daquela gestante para gerar uma vida. Então, ali já começa a mudança. A Sim. mudança da memória nutricional, memória afetiva. Então, aquela mãe que consegue conversar com a sua barriga, aquela mãe que consegue acariciar aquela barriga, conversa com seu filho. E muitas pessoas, mas qual o sentido de conversar com uma criança que nem escuta, que nem entende? E, na verdade, ela entende sim, ela entende os padrões sonoros, né? Então, a gente vê muito em sala de parto que a criança está chorando, escuta a voz da mãe e ela para de chorar. Uhum. Esse, esse, essa voz me dá segurança. Então, o vínculo materno, o vínculo afetivo dessa criança, ela começa ali dentro da gestação, na verdade. Então, toda a formação do nosso ser, formação nutricional, formação da nossa saúde, formação emocional, ela começa desde a gestação.
e ela vai ter essa memória, vai sendo construída nesses 2 anos de vida. Então, Sim, quanto melhor tratarmos essa criança, quanto mais empatia a gente lidar com todas essas situações, essa criança ela tende a ser um indivíduo melhor, vamos pensar assim. com certeza. A maternidade ela é polêmica, né, doutora? A pediatria também, porque hoje em dia Muito. tem muita gente que tem o Google, né? Não sei se você conhece, mas tem um cara chamado Google que responde tudo que as mães precisam. Então, quando eu devo dar caldo de feijão para o meu filho, o Google responde, né? Ah, eu sei, na introdução alimentar eu sempre falo assim, procura no Google, coloca introdução alimentar, me dá a primeira resposta que aparece lá, 6 meses. Exato. E o outro assunto polêmico que o Google responde é vacina. Então a gente vai começar uma série de assuntos polêmicos agora, sim, que a Sem gente vai problemas. tentar não ser cancelada, né, a partir de agora. Mas o que que é a sua visão sobre as vacinas? Como é no seu consultório? Como isso é orientado para os bebês, principalmente, né, que as vacinas aí do primeiro ano, né, são muito fundamentais. Tem um calendário, né, Tem um vamos dizer assim. calendário que deve ser respeitado. Sim. Então, o que eu falo sempre para os meus pacientes, não existe o pensamento da Elaine naquele momento, existe o que os protocolos da Sociedade de Pediatria me falam, o que que a Organização Mundial da Saúde me fala. Porque é muito difícil trazer a minha cultura, embora a minha cultura seja também da vacina, mas é muito difícil, é muito complicado eu trazer a minha cultura para você e querer que você viva diante de um conhecimento pessoal, baseado num conhecimento que eu mesma produzi. E não é bem assim. Então, saúde, ela é transformada através de artigos científicos que são trabalhados aí durante anos. Então, quem sou eu, né? Eu sou uma areinha perto desse universo, então quem sou eu para questionar os trabalhos de diversos cientistas que diversos cientistas fizeram? Sim. Então a gente vai trabalhar com esse, a gente trabalha com esse calendário vacinal, onde as vacinas elas vão ser respeitadas ali, então tem as vacinas logo pós-nascimento, tem as vacinas de 2, 4, 3, 4, 5, 6 meses, aí depois vem 9 anos, 9 meses, 1 ano, 1 ano e 3 meses. E aí, após isso, vem as vacinas de campanha, e depois só com 4 anos, vamos dizer assim. Uhum. Então, esse primeiro ano de vida tem muitas vacinas, é muito sofrimento, é realmente muito sofrimento. Mas uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, é melhor sofrer por estar prevenindo do que ver seu filho doente. Ver seu filho sofrendo com uma doença que é totalmente prevenível por através de uma vacina, que você, na maioria das vezes, você não está nem pagando. Você vai lá no posto e faz. É Uhum. lógico que algumas vacinas, principalmente as vacinas de meningite, a gente orienta realmente a fazer a do particular, por ela ser muito mais completa. Por se tratar de uma doença que realmente coloca a vida da criança em risco, que se essa criança ela escapa daquela doença, ela vai sair com sequelas que ela vai carregar para o resto da vida. Então, você quer isso para o seu filho? Eu acredito, eu sempre falo, eu acredito que não. Eu não vou querer isso para meus filhos. Eu também não vou querer isso para o seu filho. Eu não vou querer que o seu filho fique meses ali na UTI sofrendo por conta de uma doença que a gente poderia ter prevenido com uma picadinha. Ah, é uma picadinha. Sim, é dolorosa? É dolorosa. Mas é momentânea. É melhor um momento de sofrimento do que uma vida inteira. E a gente acompanha, assim, crianças que estão até hoje. Eu tenho um paciente com 16 anos com sequelas da meningite bacteriana, onde tem um retardo, teve um atraso, teve um retardo mental, sofre com convulsões de difícil controle por conta de uma falta de uma vacina, na verdade, mais completa. A Sim. vacina que o SUS fornece, não que seja ruim, não é isso. É que a vacina que o SUS fornece, ela protege apenas contra um sorotipo. Só que a gente tem outros. Então, o sorotipo que o SUS protege, que é o sorotipo C, ele é o que mais está circulando na nossa população, né? Uhum. Se a gente for pensar vacina europeia, a gente vai pensar na vacina do meningo B, que está no particular aqui hoje no Brasil. Então, cada país tem os seus vírus que está em mais frequência na nossa população, tá? Então, ele está mais predominante. Então, no Brasil é o vírus, a bactéria do tipo C, tá? No particular, a gente vai ter outras vacinas, uma delas protege contra mais 3 sorotipos, então são 4 sorotipos só numa vacina, e a Uhum. meningo B. Então, a gente tem a CWY e a meningo B, né, protegendo aí as nossas crianças. E aí eu sempre falo, gente, divide, junta,
dá um jeitinho para justamente fazer. Não, se não conseguir nesse primeiro momento, mas com 1 ano de vida, faça, né? O quanto antes, faça, Sim. para justamente proteger essa criança da melhor maneira possível. É uma roleta russa. A gente não sabe quem é que vai pegar, quem se pegar meningite, se vai pegar viral ou se vai pegar bacteriana. Se Sim. pegar viral, ok, ela é tranquila, não deixa sequela, não precisa ficar em isolamento, mas se pegar bacteriana, qual tipo eu vou pegar, né? Como o Então, corpo vai reagir, como é que né? o meu corpo vai reagir? Será que eu Uhum. vou conseguir sobreviver a esse processo? E se eu sobreviver, que sequela eu vou ter? Então, são diversos questionamentos e um sofrimento infindável, na E eu verdade. acho que isso, tendo essa consulta, que nem você falou, desde o pré-natal, é uma coisa que vai ser programada, né? Por mais que você fale, ah, mas eu nem tenho ideia do valor dessa vacina no particular, mas mesmo que seja algo mais caro e que para aquela família naquele momento seja difícil, mas não vai ser algo que você fale, amanhã você vai ter que tomar. Ela já Exatamente. sabe, né? Vamos supor que com 6 meses, que com X tempo é ideal que tome. Então dá para se programar, né? Para falar, olha, Dá, e desde que tenha essa preparação, você vai falar, olha, isso é importante por isso, por isso, por isso. A algumas pessoa pode clínicas já. que eu já vi, eles fazem até programação, então eles fazem planos, né, anuais para fazer justamente essas vacinas, onde o pai ele vai pagando aos pouquinhos as vacinas particulares. Então, há Sim. possibilidades, né? Então, e outra, né? Ah, não consigo, realmente eu não consigo. Então, vai fazendo uma poupança, né? Vai guardando de pouquinho em pouquinho, Sim. né? Eu sei que a situação não é fácil. A Júlia mesma, a mais velha, eu fiz primeiramente as do SUS e quando teve a reserva, a gente fez nelas do particular. Uhum. Mas até então a gente estava ali correndo risco. Já o Henrique, que a gente já estava numa situação muito melhor, né, com reserva, e aí a gente já fez dele desde o início no particular. Mas é aquela história, faça o quanto antes. Se programe, né? Uhum. Não consigo agora? Ok? Então se programe para fazer, para justamente a gente procurar o melhor para essa criança. Perfeito. E outro assunto polêmico do Google, que a gente já até adiantou, é a questão alimentar. A Introdução alimentar. alimentação. A gente já recebeu aqui mães, a gente já recebeu aqui outros profissionais, e todos eles que a gente recebe aqui defendem uma mesma ideia de uma alimentação. Eu falo que é uma alimentação de vó, que parece que, na verdade, a gente está tentando resgatar uma origem que deveria ter vindo com a gente, né? Porque a gente adaptou tanto as coisas ao industrializado, ao processado. A nossa vida, né, virou tanto esse fervor da gente correr para um lado e para o outro e comer O qualquer coisa, prático, o né? prático, que a gente só esqueceu que a nossa avó comia, porque já era isso que a gente hoje tem que resgatar para dar para as crianças, para fazer uma alimentação ali sem um tempero, um sal Exatamente. exagerado. Como que é a sua orientação nessa introdução alimentar? Quando ela normalmente acontece e como que é feito no seu consultório? Então, aí vamos lá. Protocolos, né? Eu sempre falo, protocolos. Ah, Então, a Sociedade de Pediatria e a Organização Mundial da Saúde orientam o quê? A partir de 6 meses, introdução alimentar. E aí a gente se depara com uma barreira cultural muito grande. Ah, mas a minha mãe me deu a comida com 4 meses. Ah, e a minha mãe batia no liquidificador a minha comida. Ah, eu comia assim, eu comia assado. Ah, eu comi Dananine, nunca morri. Eu disse, gente, mas o intuito era matar, né? Eu sempre lembro. comida Nanina que eu morria, mano. Porque eu lembrei do Yakult, que se a gente tomasse dois, isso já é maior, né? Mas se a gente tomasse dois, a gente ia morrer. A mãe da gente falava isso, porque a gente queria tomar mais que um, né? Era caro, né? Então ela tinha que dar uma justificativa. Então tá, também tomei Danoninho e não morri, gente, mas... Mas somos sobreviventes, vamos Exato. dizer assim. Tomei até biotônico na minha época. Também. E era o alcoólico ainda. Era. Terrível, mas vamos lá. Mas vamos lá. Então, a introdução alimentar a gente realmente orienta a partir dos 6 meses. E por que disso? Porque essa criança, antes disso, ela não tem a capacidade, ela não está pronta para comer. Então, neurologicamente, ela ainda não firma o pescocinho, ela não vai, ela ainda tem uma protusão de língua, então ela está jogando essa língua muito para fora. Então, como é que eu vou colocar comida dentro de uma boquinha onde essa língua está sempre sendo jogada para fora? Não tenho como. Então, eu tenho que desenvolver essa criança para que ela esteja apta a realmente a comer
e diminuir riscos de engasgo com isso Sim. também, porque o medo muito maior também da introdução alimentar é o bendito do engasgo, né? E a gente vai desmitificando essa questão aí desse medo, não precisa ter tanto medo com relação aos engasgos na introdução alimentar. Mas vamos lá. Com 4 meses era introduzida a alimentação alimentar, por quê? Porque a mãe precisava voltar a trabalhar. Não havia incentivo ao leitamento materno. O leite materno até hoje é considerado fraco por algumas pessoas, por Uhum. uma questão cultural, né? E a gente vê crianças roliças, não é verdade? Verdade, Só aqui a tem base de várias. leite Você fala, o que que você tá materno dando para essa criança? e é só leite Nada, só materno, leite. exatamente. Então a gente trabalha essa questão cultural e antigamente, pior ainda, a gente vai ter que trabalhar com textura. Antigamente era batida no liquidificador essa comida, era processada essa comida. Mas Uhum. por quê? Porque a criança, toda vez que eu tentava colocar comida na boca dela, ela expulsava. Então o que que é mais fácil de entrar? O líquido. Então eu batia no liquidificador, cortava o bico da mamadeira e dava aquela sopa, né, aquele caldo de legumes para essa criança a partir dos 4 meses. Então, com os estudos, a gente realmente afirma que o ideal realmente é essa criança a partir dos 6 meses com os sinais de prontidão, né? Então, eu tenho que estar sentando pelo menos com apoio, eu tenho que conseguir trabalhar bem essa minha boquinha, eu tenho que estar introduzindo objetos nessa boquinha, aceitando esses objetos dentro da minha boquinha, para justamente eu conseguir fazer essa minha introdução alimentar. Então, a introdução alimentar ela é feita a partir dos 6 meses, com esses sinais de prontidão, eu tenho que aceitar trabalhar esses alimentos junto com a minha mãe, vamos dizer assim, né? Sim. E aí a gente trabalha os dois métodos hoje que são mais divulgados, que é o método tradicional, onde a gente vai amassar essa comida. Então, esses alimentos vão ser amassados separadamente para que essa criança, desde os 6 meses, já acostume com texturas e sabores diferentes. Ela já comece a reconhecer os meus alimentos e até a gente perceber quais são as suas preferências, na verdade. Uhum. E tem o método BLW, né? Onde essa criança ela vai trabalhar os alimentos mais inteiros, com cortes seguros para cada faixa etária, onde eu vejo aquele alimento e tudo que a criança viu, o que que ela faz? Ela pega e tudo que Pega. ela pega, ela põe na boca. Então ela vai começar a comer sozinha, gerando mais independência, trabalhando questões motoras, né, dessa criança naquela fase de introdução alimentar. Então, é uma fase que eu adoro fazer. E a gente faz na consulta do 5º mês para justamente fazer essa mãe estudar. Eu sempre falo, mãe que estuda, ela fica muito mais tranquila diante de uma situação nova, porque ela está Sim. acostumada a dar leite, ou Uhum. peito, ou seja, fórmula. Ela está acostumada a dar leite, mas ela não está acostumada a lidar com uma rotina alimentar. Então, ela vai estudar, começar a processar esse conhecimento dentro da cabecinha dela, até se preparar com os artigos que nem a gente faz no, Sim. no pré-natal, a gente se prepara o enxoval do meu bebê, então a gente vai preparar o enxoval aí da introdução alimentar, que não é, na verdade, nada muito Diferente, uma diferente, colher. precisa de uma colher, de um prato, e é isso, Aham. né? Um babador para ajudar ali no processo da bagunça, mas é uma coisa que eu sempre falo para as mães, e que a gente sempre vai trabalhar, que a gente sempre trabalha hoje em dia, respeito com relação às crianças. Então, até na introdução alimentar, até na introdução alimentar. Então, eu tenho que observar se meu filho está com vontade de comer. E observar quando ele não quer mais comer. Porque a insistência na hora de eu enfiar aquele bendito alimento que ele não quer mais, vai fazer o quê? Que na próxima refeição ele já vai pensar: puxa, lá vem ela de novo com essa comida. Sabe, uma pessoa que tá, você quer isso? Você quer Uhum. aquilo? E você fala: não, obrigada, não tô com fome. Não, mas você quer? E você fala: não, obrigada. Aí você vai se chateando com aquela Sim. situação constrangedora. Aham. E a criança, ela funciona da mesma maneira. Então, ela vai observando que, ai, lá vem de novo aquela mesma situação. E aí gera traumas alimentares diante disso, ou compulsões, né? Então, eu não consigo definir qual é o meu fim. Eu não consigo entender quando eu estou saciado. E eu só vou comendo, comendo, comendo. Por quê? Minha mãe foi me entuchando comida, foi enfiando comida na minha boca quando eu não queria mais. Então, eu não consigo perceber a minha saciedade. Então, aí, um outro transtorno alimentar que isso pode ser causado. Então, a gente vai trabalhar muito também, lembrar essas mães que elas precisam observar tanto a fome quanto a saciedade dessa criança. Sim, e pelo que eu entendi aí, não dá para fazer comparações também, porque
Não é assim, como você falou da idade da pediatria, 17 anos, 11 meses e 29 dias, não é assim com a introdução. A criança Não. pode ter feito 6, mas ela não vai entrar Às vezes se ela ela não não está estiver pronta. preparada, exatamente. Então, eu já tive situações de crianças com atraso do desenvolvimento, por N motivos, que a gente não conseguiu fazer a introdução alimentar aos 6 meses. Então, a gente foi observando de 15 em 15 dias, para justamente a gente conseguir fazer essa introdução. Uhum. Principalmente prematuros. Então, a prematuridade, ela é uma vírgula aí nessa questão da introdução alimentar. Por quê? O prematuro, por mais que ele tenha feito 6 meses, a gente faz a idade corrigida dele. Então, a idade corrigida, teoricamente, todo mundo tem que nascer com 40 semanas, mais ou Uhum. menos isso. Então, a partir de 37 semanas, todo mundo nasce normal, dito normal. Antes disso, é prematuro. Então, por exemplo, eu nasci com 35 semanas, então eu tenho que fazer a idade corrigida dele, comparando com 40 semanas, e a partir daí eu consigo chegar à idade neurológica dessa criança. Uhum. Então, hoje mesmo eu atendi uma criança que ela tem 7 meses e 15 dias, mas idade corrigida dele é de 6 meses e 9. Então, eu tenho que entender que o desenvolvimento dessa criança, ela está não com 7, mas sim com 6. Sim. Então, às vezes a criança ela vai estar com 6 meses, mas ela está com uma idade corrigida de 5. Ou então aquelas crianças que realmente estão com atraso do desenvolvimento, que a gente precisa adiar esse processo da introdução. E é uma fase que traz muita ansiedade para as mães, né? Ai, será que vai comer? Será que não vai comer? Será que vai Sim. comer bastante? Ai, ele está comendo muito pouco. Então, são queixas que a gente escuta ali. Ai, meu Deus, ele está comendo um prato. Será que eu não estou dando demais? E, na verdade, eu sempre lembro para as pacientes que cada indivíduo, ele come de acordo com a sua necessidade. A criança, principalmente, ela não tem vícios. Ela está ali totalmente pura. Então, ela sabe o momento dela parar de Para. comer. Uhum. Uma coisa que eu li no livro, meu filho não come, que ele dizia, o autor dizia o seguinte: e até os 6 meses eu trabalhei com livre demanda. O que significa livre demanda? É o bebê controlando a sua própria alimentação até os 6 meses. E por que, a partir dos 6 meses, essa criança ela tem que comer X comida determinado pelos seus pais, baseado na vontade deles comerem? Então, eu sempre trabalho. Seu marido come mais que você, certo? Imagina ele, Ou deveria. ou deveria. Depende do dia, né? Mas vamos Se pensar que estiver seu na TPM, talvez não. talvez não, exatamente. Mas vamos pensar que ele come mais que você. Então, ele vai fazer um prato baseado na fome dele para você. Sim. Você vai estragar a comida. E ele vai dizer o que para você? Nossa, você está comendo muito pouco. Nossa, olha isso, você não está comendo nada. E é Sim. justamente são essas falas que essas famílias trazem para mim. Sim. Mas elas esquecem que esse indivíduo tem uma demanda e é um indivíduo pequenininho. Eles estão fazendo um prato baseado na fome deles ou na expectativa deles. E a gente também precisa trabalhar essa expectativa, né? Então a gente fala, olha, gente, um prato de um bebê, a gente fala aí de uma colher de sopa, juntando todos os grupos alimentares. Então é muito pouquinho mesmo. Então até essa família comentou hoje comigo. Ah, Elaine, ele não tá comendo nada, nada, nada. E a gente foi tranquilizando. Olha, é uma fase de adaptação, porque é realmente, nem toda Sim. criança vai comer um pratão de início. Tem crianças que rejeitam, na verdade, algumas vezes o alimento. E o leite ainda vai sendo um alimento primordial até 1 ano de vida, né? Então, ele vai estar ali muito presente na rotina dessa criança. E o que eu falei para ela, fique calma, o leite ainda é primordial, né? É uma fase de adaptação, ele está se acostumando, ele não sabia o que era comida. Ele está se acostumando a comer. Observa que quando, ela até comentou, e quando eu como banana e dou para ele, ele aceita melhor. É lógico, ele está vendo você comer. A criança, ela funciona por exemplo. Então, ele vê você Uhum. comer, ele vai comer. Então, por isso que no nosso roteiro está escrito: comer alguém com ele, se possível, para Sim. justamente ele seguir esse exemplo. Opa, minha mãe enfiou a colher na boca com a comida não voltou com essa colher. Então ficou Uhum. dentro da minha boquinha e ela engoliu. É basicamente isso. Sim. Então a criança ela sempre está ali em observação e ela vai imitar, não tem jeito. Então a criança ela é um reflexo dessa família, né? Sim. Então na introdução alimentar não vai ser diferente.
E nisso eu falei, calma, tranquilo. Ah, mas já tá saindo restos alimentares. Então tá entrando. Então não tá rejeitando tudo, não, tá entrando. Se tá Sim. saindo no cocôzinho lá, tá entrando, né? Mas eu não vejo entrar. Não, mas se tá saindo, gente, não parou dentro da fralda. A Sim, colher não parou dentro da fralda. tem Então que entrou sair. nessa, entrou, tem que sair, Aham. né? Então entrou na boquinha, ele engoliu. Então ele vai estar ali nesse processo. Então existe muitas essas expectativas com relação às quantidades. Assim como eu já tive também pacientes que estavam passando fome, coitados, porque ai, ele quis mais, mas eu fiquei com medo de dar mais, né? Eu disse, não, você tem que dar mais. E a criança não parava de chorar, querendo comida. Não, você tem que dar mais, né? E aí, depois que começou a dar mais, começou a ficar mais tranquilo, começou a dormir melhor, por conta dessas questões aí. Tem uma cliente que, nossa, que fala que o filho dela quer Nana. Nana, toda hora que se ela for dar Nana, toda hora que ele pede é Nana o dia inteiro. Ele deve estar É... com 1 aninho e 3, mais ou menos. Aí, nessas questões, a gente vai trabalhando variedades, Aí tudo né? é Ah, Nana. não, agora é a hora da laranja. Ei, a gente faz a festa pra laranja. Esse dia ela até postou um Reels da queixa do kiwi. Mas ele abriu um berreiro. Ele não queria kiwi, ele não queria kiwi. Não fala, né? É Uhum. só Nana, mas ele não queria kiwi. Não é a hora do kiwi, é a hora da minha banana. Por que que você me deu kiwi? Mas era uma revolta tão grande. Exato, E mas chega a ser engraçado, é porque assim, engraçado. é seletivo a um ponto que você fala, como que a criança de 1 ano e 3 meses tá tão seletivo assim de Mas querer é a a banana? preferência. Então, quando a gente trabalha até o ano, a gente vai falar muito variedade. Dê o máximo possível de frutas para que essa criança ela crie um leque de preferências. Uhum. Porque a partir do momento que eu não crio muita variedade, quando eu realmente chego a partir de 1 ano que eu consigo demonstrar o que eu quero, ele vai querer só a banana mesmo. Por exemplo, se eu dou banana, pera, maçã, mamão, o basiquinho, ele só vai querer a banana, ele vai rejeitar, porque a janela de oportunidades ali até 1 ano, ela é Sim. grande, ela é imensa. A criança, ela tende a aceitar tudo, mas a partir de 1 ano que ela começa a ter suas preferências alimentares, aí fica muito mais difícil introduzir coisas diferentes no dia a dia. Então, eu sempre falo, gente, vamos trabalhar variedade, variedade, variedade. As famílias, elas caem no erro que é, ele comeu brócolis, ele adorou brócolis, 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 brócolis. Aí ele adorou banana, 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 banana. E na verdade, a gente vai dar a banana que ele gosta, mas a gente também vai dar o abacate, a gente também vai dar a laranja, a gente também vai dar as frutas de época, né? A gente sempre vai Uhum. falar fruta de época que é mais barato e mais doce, né? Sim. E então, evitar cair no erro, tipo, ele gostou, aê, E todo ficar só dia nessa. só nessa. Entendi. É, aqui as mães eu percebo que elas se cobram muito, né, doutora, com tudo. Porque o filho da fulana já come, o meu não. O filho da fulana come de tudo, o meu não. É, o filho da fulana senta, o meu ainda não senta. Tudo. Aqui a gente tem cenários por fase, né? Como é de 1 a 12, a gente tem de 1 a 4, de 4 a 8, de 8 a 12. Então são cenários que. Porque de 4 a 8, por exemplo, nem sempre está sentando, vai sentar mais para o final. Então, Sim. cenários adaptados para atender ali as fases. E elas falam assim, ai, mas o meu ainda não tá sentando, já tá chegando, tá perto daquele cenário que todo mundo faz sentadinho, o meu não faz. É uma extrema cobrança de tudo. E é importante entender, quando a gente fez curso de newborn, a gente ouvia muito isso das médicas, a gente fez com enfermeira neonatal. E elas falam assim, é um ser único. Ele vai se desenvolver, óbvio que tem padrões, né? Tem tempos Tem tempos determinados. determinados, mas assim, é muito peculiar de cada criança, do estímulo de cada família. Tem criança que fala mais rápido, tem uma irmã tagarela do lado, tem criança que convive sozinha com adulto, às vezes fala mais devagar, né? Demora um pouco mais. Então, tudo é muito individual do Exatamente. teu circo, do que você proporciona também para a criança dar de estímulo de volta, né? Então a comparação tem que diminuir um pouquinho, né? Que é até o nosso próximo assunto aqui, que é o sono. O sono é algo que elas ficam assim, a gente recebe a mãe de um Enlouquecidas. mês, elas estão um panda, elas costumam falar assim, não, foto minha não, só dele, porque a mãe não está numa situação. E aí a gente percebe que tem fases que vai melhorando, mas daqui a pouco ela fala, ai, voltou, não tô dormindo mais nada de novo, e vai e volta. Quais são as orientações aí? O que que você tem de acalento para essas mães na questão sono? Com relação ao sono, né? Então vamos lá. Desde o início a gente vai ter que trabalhar rotinas.
E quando a gente trabalha rotinas com a criança, a gente não fala horários, que a gente fala, as pessoas acham que, ai, porque a criança ela tem que dormir a partir das 8. Ai, porque a criança tem que fazer isso. Não, naquele determinado horário. Não, não é assim. A gente vai trabalhar rotinas. O que que é uma rotina? Sequência. Eu acordei, minha mãe trocou minha fralda, ela me amamentou, fiz cocô, ela trocou de novo a minha fralda, então ela tem uma sequência. Então, quando eu acordo, o que que eu vou fazer? Então, eu já sei o que esperar. Então, Uhum. quando a minha rotina, ela já traz, quando a vida dessa criança já tem uma rotina, isso traz mais tranquilidade para essa criança. Então, ela tende a fazer sonecas mais melhores ao longo do dia, para que ela consiga dormir bem à noite. A criança que ela não faz uma soneca adequada ao longo do dia, faz o que a gente chama de efeito vulcânico. Eu vou me estressando, vou me estressando, vou me estressando, à noite eu explodo. À noite esse vulcão erupciona. Sim. Então, é aquele estresse, aquele chororô, e eu não consigo dormir, e aí eu acordo de hora em hora. Então, às vezes, muitas vezes, é uma questão de uma rotina que não foi bem estabelecida, ou de uma amamentação que não está bem estabelecida, ou de uma alimentação que não está bem estabelecida. Então, se eu não tenho reservas para me passar a minha noite inteira, eu não tenho como, eu vou acordar. E acordar com muita fome, né? E Uhum. até eu conseguir dormir novamente é muito difícil. Então, a gente vai trabalhar com relação ao sono, primeiramente, rotina ao longo do dia. E as sonecas do dia no escuro, né? Então, entender que essa criança ela precisa relaxar, mas ao longo do dia a minha casa vai ter que funcionar, para justamente ela entender: opa, a minha casa está funcionando. Então, eu não preciso ficar dormindo tanto tempo assim. Mas à noite, ali por volta das 18 horas, quando a nossa melatonina começa a aumentar no nosso organismo, a gente fala o que para a família? Começa a diminuir luz, barulhos, até o nosso tom de voz ele tem que ser diminuindo aí, para justamente essa criança entender que a minha casa está indo dormir e eu estou indo dormir Uhum. junto com ela. Tá? Então, por volta das 18 horas, a gente orienta o que para essa família? Vamos desligar as luzes, vamos trazer uma rotina mais tranquila. Vamos fazer o banho, banho de relaxamento, uma massagem de relaxamento, para justamente essa criança começar a se tranquilizar. E aí eu vou te trazer um exemplo muito claro de uma criança que passou hoje comigo, de 9 meses, e a mãe, a queixa da mãe, sono. Não está conseguindo dormir, está brigando para dormir, eu não estou conseguindo. E eu lembrei até de uma outra, assim, de um paciente que eu exemplifiquei para ela. Às vezes, o fulano dorme às 8. Teoricamente, o ideal seria realmente dormir ali por volta das 8, 9 horas da noite. Mas a minha produção de melatonina, ela é um pouco mais tardia. Então, consequentemente, eu vou dormir um pouco mais tarde. E eu preciso entender essas janelas de sono. Ele tinha uma janela de sono muito bem estabelecida ao longo do dia, só que ela queria fazer com que essa criança dormisse cedo. E não é o padrão dela. Não tem jeito. Então, cada criança, a gente vai encontrando dentro da rotina daquela família um padrão que funciona para essa família, para que ela não entre em sofrimento. Sim. Porque nem toda família vai ser igual. Não tem como. São poucas as famílias abençoadas, eu até brinco com elas. Não conta para os inimigos. Não conta para os inimigos, senão dá azar. Não Né? fala Não alto. fala, fica quieto, né? Então são poucas as famílias que são abençoadas com aquelas crianças que dormem a noite inteira, que dormem 8 horas da manhã e só vai acordar 6 horas da manhã, 8 horas da noite e vai acordar 6 horas da manhã no outro dia. Pouquíssimas. Só que todo mundo quer o quê? Que a criança durma, né? Só que esquece que cada indivíduo tem a sua especificidade, tem sua particularidade, Sim. né? Então, e aí eu até exemplifiquei para elas as minhas duas maternidades, né? Porque não tem como, cada maternidade, cada filha é uma maternidade diferente. A Júlia, ela era uma criança que não dormia, né? Então eu brinco que ela me traumatizou como mãe, né? Então eu levei 5 anos, 6 anos para ter o segundo filho. Então ela não dormia, então era uma criança que sofreu com muita cólica, mesmo com toda a rotina estabelecida, ela não conseguia dormir adequadamente. Ela foi começar a dormir a partir dos 4 meses. E aí a gente lutando com a nossa rotina, fazendo rotina e fazendo rotina. E Tem mas muito se a ver com isso também de não desistir, né? não Porque desistir, às vezes você faz 10 dias e não ai, não tá deu dando certo certo, e né? Que paro. nem você tá falando, Na eu fiz verdade, 4 meses. eu fiz 4 meses para começar a dar certo, para você ter Aham. uma noção. E se eu fizesse ela dormir 8 horas da noite, ela acordava 3 horas da manhã
tocando samba, querendo comer com fome, né? Querendo mamar com fome. E só ia voltar a dormir 5, 6 horas da manhã. Só que eu já trabalhava nesse período. Então não tinha como. Não tinha como fazer essa criança dormir às 8 horas da noite. Então a gente foi fazendo um teste. 8h30, aí acordava. 9 horas, acordou. 9h30, noite inteira. Então o horário de sono dela é às 9h30 da noite. Não adianta eu fazer ela dormir mais cedo, porque eu só vou prejudicar ela e a mim. Uhum. Então, a partir das 9h30 foi o horário que a gente achou para ela dormir adequadamente. E ela dormia a noite inteira. O Henrique, ele já foi outra criança. A partir de 20 dias, ele já dormia 5, 6 horas. Olha que sonho de qualquer mãe, né? De recém-nascido, de Sim. qualquer mãe, né? Eu conseguia dormir 5, 6 horas de sono ali, sequenciais. Ele dormia às 7 horas da noite. Nossa, perfeito, né? Só que não, foi variando ao longo do primeiro ano. Chegou na fase dos 9 meses, onde começa a síndrome da separação. Eu voltei a trabalhar, né? Porque o Henrique foi um bebê de pandemia, da primeira pandemia. Então, eu voltei a trabalhar com ele com 9 para 10 meses. Então, ele sentiu bastante. Então, ele estava na fase da síndrome da separação. Eu voltei a trabalhar, virou um caos. Então, ele acordava de hora em hora. E a gente, vamos lá, rotina, rotina, rotina. É um mantra, né? Vamos lá, rotina, banho noturno, massagem, óleo essencial, né? Então a gente foi trabalhando isso até que ele conseguiu voltar a uma rotina um pouco melhor. Mas Uhum. isso varia de criança para criança, varia de fase para fase. Dentição, doença, salto do desenvolvimento é um caos. Essa criança ela vai deixar de dormir, ela vai acordar de hora em hora, ela vai ficar mais chorosa, vai ficar mais dependente. E aí que surge a culpa materna. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Uhum. Será que isso? Será que aquilo? E aí eu falo para elas: no momento que você começa a questionar, quando você está dando tudo de si, começa a questionar se você está fazendo correto ou não, é porque você está sendo a melhor mãe do mundo. Então, eu faço entender que elas entendam que elas estão fazendo o melhor delas. E não existe maternidade perfeita. Existe maternidades. E existem Uhum. maternidades mesmo, né? Na sua pluralidade, vamos dizer assim. Sim. Porque cada família funciona de um jeito diferente. Cada criança funciona de um jeito diferente. Cada casal tem uma cultura diferente. E eles conversam entre si para trazer o melhor ali para aquela criança. Uns discutem, outros não, mas isso varia muito. Então, Uhum. cada família tem seu padrão, então não tem como eu exigir que aquela criança seja igual a outra, assim como eu não sou igual a Priscila, Sim. né? Então, mas infelizmente na maternidade tem essas comparações, meu filho não anda, meu filho não senta, o filho da fulana tá com 10 desde um dia desse eu escutei isso. O meu filho só tem 2 e o dela tem 10 e tem a mesma idade. Gente, calma, cada É. criança na sua fase. A gente vai estar nessa consulta mensal aí do primeiro ano de vida, justamente observando cada questãozinha dessa, né? Então, no consultório, eu trabalho muito um protocolo da Sociedade Brasileira de Neurologia, que é o Haja Cedo. Todo mundo encontra isso com muita facilidade no Google, no senhor Google, né? Então tá lá na internet de graça, todo mundo pode baixar, onde ele traz todo o acompanhamento do desenvolvimento neuropsicológico, do neurodesenvolvimento da criança até os 5 anos de vida, onde ele foi baseado no CDC dos Estados Unidos. Então, aquele protocolo é para justamente a gente observar o quê? Tem atraso? Será que a gente pode suspeitar de um TEA, por exemplo, que é o transtorno do espectro autista? Então, é crucial, é importante esse acompanhamento sendo feito de maneira adequada para justamente a gente observar esses possíveis atrasos, essas possíveis alterações de comportamento, né? Será que é atraso realmente? Então, estou passando por uma situação familiar com uma prima, onde eu questiono que a pediatra dela, não, porque está com atraso, ela está fazendo até físio. Eu disse, ótimo físio, maravilhoso, vai ajudá-la realmente. Mas será que realmente é um atraso? E aí eu questiono, porque, gente, eu vejo a menina super normal, mas eu não estou acompanhando, eu não posso realmente dizer Uhum. que não, que está errado, que está Sim. certo, não. Não estou acompanhando. Mas a gente começa a questionar. Por quê? A gente tem uma janela do desenvolvimento. Então, se eu for falar para você que toda criança com 6 meses tem que estar sentando sem apoio, é mentira.
o sentar sem apoio a partir dos 6 meses, mas ele finaliza no máximo até 8 meses. Então, se eu não tiver, se essa criança ela está demorando para sentar sem apoio nesse período de vinda, aí realmente vai acender meu sinal de alerta. Realmente eu vou ter que realmente solicitar a multidisciplinaridade para justamente me ajudar com relação a essa criança, uma fisioterapia, né? A questão da fala hoje em dia, que está muito em Sim. alta. Meu filho não fala. Até quantos anos essa criança ela tem que falar? O que que ela tem que falar? Às vezes chega a criança com 1 ano de vida falando mamá, papá, dá, quer. Palavras simples, que é realmente que corresponde à idade dela. Sim. Mas ele só fala isso. Gente, você tem que dar graças a Deus que ele está falando, né? Então, até 1 ano e 6 meses, de acordo com esse protocolo, essa criança ela tem que falar pelo menos 6 palavras isoladas. E tem muita criança que fala ou o início ou o final da palavra, né? A partir de 1 ano e 6 meses, essa criança ela realmente tem que começar a ampliar esse vocabulário. E chegar com 2 anos com um vocabulário amplo e começando a juntar essas palavrinhas. Então, falar pelo menos 2 palavras que são as nossas frases primitivas, né? São as Uhum. nossas primeiras frases. Então, mamãe, água, neném, né? Mamãe, neném. Então, essas junção de 2 palavras Sim. é uma frase para essa criança. Então, é a partir desses momentos que a gente vai começar a pegar e observar, realmente pode ser um atraso. E aí a gente Mas poder não é caminhar uma o coisa quanto assim, antes. né? 6 meses, né? Tem umas Não, tem janelas, uma percebe que nem você falou de janela. sentar, de 6 a 8. Então, realmente, o da vizinha foi com 6 meses e o seu vai ser com 8. Tá tudo Exata, bem e tá tudo bem. O dentro. engatinhar é uma polêmica. Todo mundo quer que a criança engatinhe o quanto antes. Tem criança que nem gatinho, ele já anda de. Exatamente. E aí, o engatinhar, para você ter uma noção, Priscila, é a partir dos 9 meses e vai até 1 ano. Mas tem família que com 7 meses está questionando por que que essa criança não está engatinhando. E começa a questionar, é porque é preguiçoso. Gente, quer ver a morte comigo. Chamar a criança de Se preguiçoso. chamar a criança de preguiçosa. Ou ela tem um atraso realmente que a gente precisa trabalhar, Uhum. ou ela está na fase do desenvolvimento dela, de autoconhecimento. Às vezes é aquela criança que está o tempo todo no colo. Como é que essa criança vai engatinhar se ela está ou na cama ou no colo? Não tem, ou no carrinho, ou no cercadinho. Ela está restrita. Como é que ela vai engatinhar? Então, aí a Sim. gente vai orientar. Chão é o melhor local do desenvolvimento infantil. Deixa essa criança no chão. Mas vai pegar gripe, não vai pegar o chão frio, não pega gripe, né? Então a gente tem que trabalhar essas questões culturais, porque senão a criança ela fica muito restrita. Sim, E aí talvez ele depois, passe uma banana no chão e põe na boca, passa, porque aqui já sim, aconteceu, a mãe falou assim, meu Deus, Deus protege, né? exatamente, Porque a eles vitamina S. fazem, É vitamina S. eles fazem umas coisas em que realmente Eles você fica, lambem o chão, eles lambem é, a faz parede, parte, né? faz Faz parte. parte da imunidade ali, criar Faz. imunidade. É importante criar imunidade. É uma vez um dos bebês aqui passou, não sei o que que ele estava comendo lá no chão, assim, e pôs na boca, o pai falou, você viu o que ela fez? A mãe falou assim, ai, Deus protege. O que que eu vou fazer? Já fez? Já tá na boca? É só passou um negocinho lá no chão, tá tudo bem, não E vai, tá não tudo certo. vai Tá tudo acontecer certo. nada, não. Esse salto do desenvolvimento que você falou, que até o sono, né, atrapalha muito. As mães aqui falam muito assim, ai, tá na fase, né, num salto de desenvolvimento e tá muito chorão, tá não sei o quê. Isso existe de fato e tem, Ocorre. tem ao longo de um ano e tem mais também? Tem Mais mais tempo? também, né, então a gente fala aí dos mensais, né, então próximos aos mêsversários, tem o salto ali mais importante, onde a criança ela passa ali 1 semana mais chorosa, mais demandando dessa mãe, né, ela Uhum. não quer ninguém, ela quer a mãe, né. Eu falo: "Gente, colo de mãe é o melhor lugar do mundo". Então ela vai querer a mãe, ela não quer a avó, não quer periquito, não quer papagaio, ela quer a mãe, né, Sim. então ela vai demandar bastante dessa mãe. É lógico que é muito errôneo da minha parte falar que vai ser só próximo ao mês, o mês, né? O primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Porque a criança, ao longo desse tempo, ela vai desenvolvendo. E a partir do momento que ela desenvolve uma habilidade, é quando ela vai começar a repetir, 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 incansavelmente. Então já teve, não sei se vocês já escutaram alguma coisa do tipo, mas já teve situações que os pais falaram assim: ah, a gente passou o dia inteiro ensinando ela a bater palminha. E aí ela dormindo, ela sentou e começou a bater palminha. Então, assim, isso prejudica realmente a questão do sono, porque ela quer fazer, ela quer Sim. tentar, ela quer se desafiar, mas ela quer se desafiar o tempo
todo e ela não consegue se controlar e isso gera um estresse e por isso prejudica o sono também. Uhum, E essa criança ela fica demandando muito mais dessa família. entendi. E isso pode acontecer até depois de um ano. Também tem uns Acontece, saltos. tem 1 ano e 3 meses, 1 ano e 6. Então, a mãe vai ter paz quando, assim, só pra gente saber? Olha, eu sempre falo assim, perfeito nunca vai ser. Vamos lá, Acho tem que ela não tem, desafios porque até chegar diferentes. no. É, são Não, eu acho desafios. que o sono, eu acho que é o mais crucial, é o que realmente traz mais incômodo para essa família. Essa criança não dorme, eu não consigo dormir. Então, o sono, realmente, a gente só vai conseguir dizer que essa criança vai definitivamente dormir a noite inteira 3 anos. Então, tem crianças com 2, 3 anos, com 2, 1 ano, que ainda vai acordar 1, 2 vezes ao longo da madrugada. Mas por quê? Porque ela ainda tem mais porcentagem de sono leve, que a gente chama de sono REM, né? Uhum. Então, no sono leve, o que que a criança fala? Ela resmunga, ela se mexe, ela senta, ela levanta, ela deita de novo, ela gira. É um helicóptero ali na cama, né? Sim. E aí, o que que as famílias fazem? Ah, ela tá acontecendo alguma coisa com ela. Vai e pega. E aí ela acorda. Tem crianças que acordam mesmo, precisando de um acalento, Sim, né? E a gente vem de uma cultura que se eu decolo demais, eu mal estrago. acostumo, eu estrago esse indivíduo. E na verdade é o contrário. Eu sempre brinco, gente, você já viu algum adolescente no colo da mãe? Não, né? Então não tem. Colo é a melhor coisa do mundo, porque é onde eu me sinto protegido, onde eu me acalmo mais, de maneira mais rápida. É cansativo demais. Eu sou mãe. Eu passei por duas vezes, estou passando ainda, né? Mas eu tenho duas crianças, né? Eu Uhum. sei o quão cansativo é. E passa. São desafios, mas passa, né? Então, o que a gente fala com relação a sono de criança, o limite máximo mesmo, é 3 anos. E a gente vai trabalhando rotinas, né? Alimentação para ir ajustando. Que é realmente a maior queixa aqui materna aí do É porque consultório. se não dorme, você não faz. Todas as outras atividades que o adulto precisa, ele precisa de um sono reparador, né? E se o sono é Exatamente. interrompido o tempo todo, acaba desgastando o Desga- todo, né? Não Exatamente. consegue comer bem, trabalhar bem, aí a irritação, a ansiedade começa a atacar porque você não está simplesmente dormindo. Acredito que Exatamente. quando o sono dá uma regulada, já Já consegue ficar mais ajusta tranquilo. muito. Mas aí tem as fases, né? Então, a partir de 2 anos, tem o terrível 2 anos. Aí vem o 3 anos, que não passa o terrível 2 anos, ele só permanece, na verdade, ele vira uma complexidade de uns porquês, né? Demasiados, é porque, e é uma teimosia que começa ali na criança dos 3 anos, querendo se impor como um indivíduo. Aí vem os 6 anos, onde eles começam a sair da fase da fantasia e começam a reconhecer como indivíduos, e aí, nossa, é um caos. Então, a maternidade, ela vai sendo diversos desafios, onde a gente vai aprendendo, sair de um. Fase 2, Passando fase. fase 3, Exatamente né? passando fase. Exatamente. E como algumas vós falam no consultório, nunca vão deixar de ser crianças, né? Nunca vão deixar de ser filhos e nunca vão deixar de dar trabalho. A gente só passa por desafios É, porque diferentes. vai chegar uma mãe lá na adolescência não dormindo porque o filho saiu pra balada. É bem Exatamente. Aí ela isso. vai se privação de sono de novo por Ou, outra e preocupação. a gente tem outros problemas hoje. A balada é o de menos, pelo menos ele está se É, socializando, né? é verdade. Mas hoje em dia tem muito a questão do celular, dos tablets, videogames, onde tem adolescente que passa a madrugada inteira. No quarto Não tem, fechado. num quarto fechado, onde não tem um controle disso, né? Do É, que ele está acessando, entendeu? Os perigos aí da sim. internet. Então, até isso a gente tem que trabalhar e se preocupar em trabalhar com a família para justamente ajustar essa rotina aí até do adolescente. Então, até o adolescente precisa de rotina. E eu chamo a atenção deles. É que na Chamo. nossa época o nosso trabalho era esse, querer ir pra balada. Nossa mãe não dormia porque a gente queria dar umas saídas. Hoje, realmente, os adolescentes ficam mais em casa, né? Eles ficam A mais preocupação tá trancados. até em casa mesmo. Exatamente. É. Eu queria que você deixasse aqui antes da gente encerrar, uma mensagem para essas mães mesmo. A gente falou muito de cobrança aqui, falou muito de comparação, de maternidade de internet, né? Porque aquela maternidade que já foi colocada no pedestal como, ai, maternidade é tudo lindo, e depois caiu esse pedestal e veio a maternidade real, veio umas influencers como o VTube da vida mostrar Que o não é puerpério e flor. mostrar, né, que não é só aquilo lindo que se posta, e etc.
Então, há muito essa cobrança, como você mesmo disse, de falar se eu não estou sendo a melhor mãe, etc. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem, que eu acredito que é o que você passa muito nas suas pacientes ali de consultório, né, das suas Sim, clientes, sim. é o que você costuma dar de acalento ali para elas. Queria que você deixasse essa A mensagem. primeira mensagem que eu tenho que falar é: você pretende ter um filho ou você já tem? Estude, leia. A informação está no senhor Google, né? Então a gente tem artigos de fácil leitura ali, protocolos de fácil leitura disponíveis na internet para justamente você buscar a informação mais correta possível e ter o seu pediatra, na verdade, né? Sim. Procura o seu pediatra. Eu sempre falo para as mães: fulano falou o seguinte. Manda mensagem para mim e me pergunta. Surgiu uma formiguinha de dúvida, me pergunta. Porque aí a gente vai conseguir trabalhar da melhor maneira possível juntas para o melhor do seu filho. Mas, além de ler, procurar, saber, na verdade, as fontes, né, as informações verdadeiras e melhores para essa criança, é não se julgar. Por quê? Na maternidade, eu não duvido que na maternidade essa mãe não está procurando fazer o melhor que ela está podendo, o melhor possível. Então ela está se dedicando ali 100%. Não que o pai não se dedique, não é isso. É que aquela mãe está 24 horas com aquela criança, porque a criança ela precisa da mãe, ela Uhum. precisa do alimento, né? Eu brinco que as mães são tetas ambulantes, né? Então a Com criança vê a certeza. mãe como alimento, na verdade. Aham. Então a mãe é o meu ponto de segurança, a mãe é meu ponto de chave, a minha mãe é meu ponto de alimento, meu ponto de tudo, de tudo. Então ela vai demandar, e eu sei que é cansativo, mas vai passar. Tenha tranquilidade, tenha fontes de apoio, né? Porque a gente acaba se isolando, a gente começa a se questionar e se acha ruim, a gente se acha uma mãe ruim por estar se questionando, por estar questionando uma dor que você está sentindo. E tenta diminuir o sentimento que você tem ali. Então, tenta compartilhar. Eu sempre falo para as mães: se você não tiver ninguém para compartilhar, me manda mensagem. Vamos conversar, para justamente eu tentar te ajudar nesse momento, porque é um momento muito delicado. É um momento de mudança hormonal, é um momento de mudança de vida. A mãe anterior, a fulana, na verdade, né, a Maria, morreu na sala de parto e virou a mãe Maria. Uhum. Então ela está passando por aquele processo de luto. Mas o primeiro mês, que é o que demanda mais, vai passar. E você vai começar a se acostumar. Essa maternidade vai começar a trazer coisas boas também, não só as coisas ruins. Então é olhar para frente. Uma coisa que eu sempre trabalho para os meus filhos é: a gente vai fazer o melhor hoje, para que a gente consiga lá na frente coisas boas. E se ainda assim a gente não conseguir o que a gente quer, tá tudo bem, porque a gente fez o nosso melhor, Uhum. né? Então eu sempre trabalho muito isso, tanto na minha vida quanto na vida dos meus filhos. Então eu sempre trago muito ensinamento. A Júlia, que é maiorzinha, eu falo com muita frequência isso com ela, até na questão das frutas: ah, mamãe, eu não consegui. Você fez o seu melhor? Eu sei que você fez o seu melhor. Então, tá tudo bem se você não conseguiu. Na próxima, a gente vai tentar entender o que não deu certo e vai buscar o que você realmente quer. A maternidade é justamente isso. Não deu certo dessa vez? Então, vamos ver o que que aconteceu de errado para justamente a gente procurar o melhor aí, o objetivo que você quer realmente, que é uma maternidade gostosa de viver, né? Com seus desafios? Sim, com seus desafios, mas ainda assim uma maternidade positiva, sem julgamentos, né? Eu falo: faça ouvido de mercador. Alguém vem falar uma abobrinha? Faça ouvido de mercador. Entra para um lado, sai para o outro, e só absorva realmente o que faça sentido. Uma crítica com, com construção de ideia. Não só uma crítica por criticar, porque todo mundo tem um dedo para apontar. Mas ninguém olha para si e vê os seus próprios erros, né? Então, acreditar no que você pensa para o seu filho, acreditar nas suas ideologias de mãe, de maternidade, né, de educação positiva, que está muito em alta aí, Uhum. para justamente trazer uma leveza para essa maternidade, porque quanto mais ansiosa, mais nervosa essa mãe estiver,
mais essa criança vai demandar dela. E aí vira um ciclo sem fim. Então, tranquilidade, acreditar nas suas ideologias, ter uma fonte de apoio. E se ainda assim não achar, me procura. É aí que eu ia chegar. E precisar ter bons profissionais assim, Ter né? bons profissionais, exatamente. Porque a rede de apoio, que é a família, mas a família tem a mistura da cultura e dos valores familiares que vai ter muita opinião. E Sim. muita opinião de, muitas vezes, de achismo, né? Eu É, acho que nem você falou de pegar no colo, porque acostuma, porque criança não pode ficar no colo. Eu já ouvi aqui na época do newborn de vó, porque a gente falava que o terror do newborn era quando vinha a avó, né? Porque a mãe queria o newborn, mas a avó achava aquilo um absurdo. Uma criança, 5 dias, na peladinha. pediatria, elas são as nossas vilãs. E é como pode? E aí a gente pegava e tem um posicionamento que a gente faz para o bebê dormir. E ela falava assim: mas você não pode ficar chacoalhando, porque depois ele vai acostumar. E a gente vai ter que fazer ele dormir chacoalhando. Mas eu ficava com o bebê aqui 2 horas dentro do estúdio só. E vai condicionar, né? E você não pode isso, você não pode aquilo, você. A avó. Mas são a cultura, o achismo, o que daquela família funcionou até aquele momento. Não é necessariamente uma ajuda profissional. E aí eu acho que entra ter um bom profissional do teu lado, que você tem acesso, que nem você está falando, você não tem com quem conversar, me manda uma mensagem, né? Quantos profissionais se abrem a isso também? Na hora de escolher o teu pediatra, né? Quantos Exatamente. profissionais se abrem a isso de falar assim, não, se nada der certo, você vai ter eu ali, você me chama e a gente vai tentar achar a melhor solução junto. Porque não adianta você passar por tudo isso, esperar um mês para chegar na consulta e talvez ter que me falar e você está fazendo um mês errado, Uhum, né? exatamente. Eu falei, liberei você para introdução alimentar hoje. Você tentou 5 dias, está dando tudo errado. Você não comunica a ninguém. Você vai passar um mês fazendo errado para voltar comigo ali daqui a um mês. Não, né? Eu tô próxima, eu tô perto. Eu entendo o que você está passando. É trabalhar a empatia. Eu acho que Sim, se a gente puder resumir tudo, é trabalhar a empatia. Empatia para consigo, sim, né? Eu acho que a gente precisa se autoacolher, né? Entender que nossos sentimentos são reais e precisam ser valorizados, mas também tentar entender aquele serzinho que estava ali 9 meses no quentinho, né? No aconchegado, recebendo o alimento 24 horas por dia e que agora está nesse mundão solto. exato. E por que que eu não vou dar cola? Por que que eu não vou corrigir isso, corrigir aquilo, né? Para tentar dar o melhor para essa criança. Então, trabalhar a empatia. Empatia tanto para consigo quanto para aquela criança que está ali. Perfeito. Deixa seus contatos pra gente, endereço da clínica. Eu ganhei presente aqui, ó. Quem tá assistindo vai poder ver que eu ganhei uma maletinha para carregar. Que dá pra gente tacar. Eu não sou mãe ainda, né? Mas eu imagino que as mães devem sair com isso aqui cheio. Tem livrinhos também. Eu vou. O meu vai ser de cuidados, né? Maquiagem, coisas assim. Vou tacar tudo dentro da bolsa. Tem uns livrinhos muito fofos também que ela trouxe. Fala pra gente da clínica, onde que a gente te encontra. Aqui na descrição do vídeo vai ficar o contato, seu WhatsApp e tal. Uhum. Mas fala um pouquinho do espaço. Então, o Espaço Pequenos e Saudáveis, ele fica localizado no prédio Orion Office, ali na Rua Paraná, 217, próximo à Prefeitura de Suzano, em frente à Câmara Municipal. A gente tem o nosso Instagram, né? Espaço Pequenos e Saudáveis, tudo junto. E trabalhamos na humanização da pediatria, no atendimento humanizado às crianças e às famílias, né? Se a gente não cuidar da Uhum, família, não tem como a gente cuidar dessa criança. com certeza. Então, trabalhando aí questão de prevenção, educação, os próprios livrinhos, eles trazem essas informações, né? Então, a gente tem as 3 temporadas, temos 3 anos, né, de consultório. Então, trabalhamos a cada ano um livrinho diferente. Então, um livrinho da higienização das mãos, lembrando lá a época do Covid. Trabalhamos a questão de cores, bichinhos, sons, para a gente trabalhar aí a fala da criança. Uhum. E um simbólico que foi do Ser Criança, né? Onde a gente trabalha todo esse percurso de vida aí dos nossos pequenos. Perfeito. Com certeza vai ter umas mães aqui do estúdio correndo para você agora. Amém. Ah, as desesperadas, principalmente, porque, querendo ou não, ouvir uma palavra de alguém que entende o que elas estão passando ajuda muito, né? Que nem você falou, Sim. a empatia é tudo. Tem muito profissional, infelizmente, hoje em dia, e a gente tem muito nessa questão do convênio médico, que os profissionais estão cada vez limitados a tempo, eles têm que atender 1.000 pessoas num dia. É consultas de 10, 15 minutos. E o que a gente defende, eu sei que você não atende, né? Plano de saúde, tem. Até tendo plano de saúde, mas eu sei bem isso, né? Que eu nem falo para os pacientes. Eu atendo lá,
Mas eu tenho minhas limitações. Eu Sim. tenho uma dinâmica diferente do espaço. Porque você tem que cumprir Não um protocolo ali, uma regra, né? De é uma tempo, de tudo. exatamente. Mas não é a mesma coisa, né? Não, Infelizmente. Vai ser a mesma profissional, mas nunca vai ser o mesmo trabalho. A gente tenta o máximo, mas então. E aí, é como você falou sobre o investimento da vacina, né? A gente investe, a gente gasta dinheiro com muitas coisas supérfluas e a gente, às vezes, não investe no que realmente dinheiro a no que gente realmente precisa precisa. e no que a gente vai ver resultado lá na frente, né? Porque cuidar dessa Exatamente. infância agora é ver resultado lá na frente de uma criança saudável, educada no sentido alimentar, no sentido de saúde, que ele também vai entender tudo isso Sim. e vai ser muito mais fácil lidar com essa criança crescendo, né? Doutora, muito obrigada pela Eu sua que vinda aqui. Foi um agradeço, papo Priscila. maravilhoso. Tenho certeza que as mães vão adorar. E eu quero que o nosso estúdio seja sempre aberto às suas crianças também, a você, né? Ah, Que quando claro. precisar estejam por aqui, trazer seus bebês também para cá. Aqui a gente ama bebê, até chorando. Eu também. Muito A gente obrigada, ajuda a consolar. com certeza. Muito obrigada pelo teu conhecimento, pelo teu tempo. Foi uma honra te receber aqui. Ah, é uma honra ter sido convidada. Foi uma surpresa, né? Uma surpresa grata, na verdade, né? Estar aqui com você. E vamos lá para os próximos trabalhos. Com certeza. Temos muito aí para somar uma com a outra. Amém. Obrigada, gente. Muito Obrigada. obrigada pela sua participação aqui em mais um episódio. Semana que vem tem mais. Estamos aqui de volta com vocês. Um beijo, até a próxima.